Fala galera, bom dia aí todo mundo. Vamos começar então fazendo umas simulações aqui no Pro2, um simulador comercial da Aveva, sequencial, modular, em estado estacionário. Então esse aqui é o ícone da área de trabalho dele, quando a gente abre a gente encontra o flowsheet. Vou começar então fazendo uma alteração aqui nas unidades de medida. Então vou clicar nesse ícone, vai abrir essa aba. Vou colocar aqui a temperatura, vou manter em graus Celsius. Pressão aqui vou colocar em quilogramas centímetro quadrado, kgf, né, centímetro quadrado. E posso fazer algumas outras alterações aqui se eu quiser, mas por enquanto eu vou manter essas. Vou só alterar aqui a viscosidade dinâmica, colocando em centipoise. Ok. Vou deixar a base em mol aqui, base molar. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o cadastro de componentes. Vou clicar nesse ícone. Vou seguir para selecionar as listas. Então vai abrir o banco de dados. Vou adicionar água. Clicando 2 vezes. E vou adicionar etanol. Eu posso procurar esses componentes aqui de algumas maneiras, tá? Posso procurar pela forma molecular dele ou por algumas outras características deles. Então vou dar OK aqui, eles vão aparecer nessa sequência. Eu posso alterar a sequência, tá? Porque esse aqui está associado por exemplo, o componente 2 está associado ao etanol. E mais para frente a gente pode fazer algumas simulações com calculadoras onde ele vai evocar o componente através do indicador dele, do número. Então vou dar OK aqui. Vou alterar o pacote termodinâmico. Bom, a gente tem uma mistura polar, né? A gente pode dar uma conferida aqui num artigo bem interessante, que vai guiar a gente a escolher o melhor pacote termodinâmico. Então aqui, se eu tenho uma mistura polar, uma mistura eletrolítica ou não, eu entro na árvore 2 e faço a melhor escolha do pacote termodinâmico, né? Nesse caso aqui, a nossa mistura ela vai gerar eletrólitos, né? Então só que eu vou trabalhar com pressão bem baixa. Então vou usar um modelo, vou usar NRTL, porque é um modelo termodinâmico que prevê essa não idealidade da mistura. Então vou aqui, posso escolher o pacote termodinâmico de várias maneiras diferentes, de acordo com aquilo que eu quero, com aquela característica que eu quero. Mas como o NRTL é um pacote termodinâmico bem comum, ele vai aparecer aqui nos mais usados, ok? Então vou jogar ele aqui. Ele vai perguntar se eu quero mapear um equilíbrio líquido-líquido ou um equilíbrio líquido-vapor. Vou manter uma única fase aqui e esse vai ser o meu default. Se eu tiver vários pacotes termodinâmicos aqui, por exemplo, vou jogar um SRK, ele vai fazer a mesma pergunta. Eu posso escolher qual é o meu pacote padrão, tá? E aí sempre que eu criar uma operação unitária, uma corrente, ele vai puxar a modelagem termodinâmica do pacote padrão. Mas vou manter aqui o NRTL, então OK. Vou criar uma corrente e dentro dessa corrente eu tenho que fechar o grau de liberdade dela, né? Então vai abrir essa janela. A primeira coisa que eu tenho que informar é a composição da mistura, né? Vou falar que a minha mistura tem aqui uma composição molar de 0,7 em mol para 0,3 de etanol. E eu vou falar que eu posso alterar, né, a base da corrente. Vou colocar uma base máxima. Vou falar que tem 100 kg por hora, só para o simulador conseguir executar os cálculos, né? Vou colocar essa mistura aqui numa condição de 0 graus Celsius e 1 atm de pressão. Para alterar eu posso clicar em 1 ohm ou apertar F2. Vai abrir essa janelinha de cá. Então vou colocar aqui em atm. Lembrando que o simulador de processos ele é, além de tudo, um excelente conversor de unidades. Então eu posso converter a unidade, né, que eu coloquei 1, ou eu posso mudar a unidade. Nesse caso eu quero que seja 1 atm, então eu só vou mudar a unidade. Mas eu poderia ter convertido um determinado valor que eu posso lançar aqui. Por exemplo,
vou colocar 10 atm, eu quero saber quanto que isso aqui significa, quanto que isso aqui fica em, por exemplo, psg. Então eu vou converter a unidade e ele faz a conversão para mim na hora. Mas eu quero aqui 1 atm, então vou voltar atm, mudar a unidade. Vou dar OK. Como todos os graus de liberdade do meu da minha corrente estão fechados, se eu rodar ele vai executar a corrida normalmente. Ele abriu aqui um status só para me dizer que não tem nenhuma operação unitária, mas eu vou rodar a simulação assim mesmo porque eu quero aqui ver as propriedades físico-químicas calculadas, né? Eu posso colocar aqui, ó, em Toggle, escolha, por exemplo, esse ícone para eu poder ver as condições que eu coloquei, né? No caso seria temperatura, 0 graus Celsius, e pressão aqui na base de cálculo que eu lancei inicialmente aqui em unidades de medida. Então essa pressão que ele está me dando aqui de 1,03 é de quilograma por centímetro quadrado. E aqui a vazão máxima que eu selecionei. Então para eu colocar aqui uma Stream Report, eu posso vir aqui em Express, em Stream Property Table. Clico 2 vezes dentro dela, coloco a minha corrente S1 e aí eu finalizo escolhendo uma determinada lista. Depois, em outro vídeo, eu vou mostrar como fazer essa manipulação de listas, mas vou colocar aqui uma lista que eu normalmente uso, que é bem interessante, que eu chamei de propriedades, e ela traz aqui várias informações bem interessantes. Então aqui ele mapeia a fase, está na fase líquida essa mistura, ela está em 0 graus Celsius de temperatura, está com a pressão aqui em quilograma-força por centímetro quadrado de 1,033 ou manométrica de 0, né? Tá aqui o peso molecular total da mistura, que é a soma ponderada, né, que a gente fez na seleção. Como ela não tem nada na fase vapor, as propriedades da fase vapor não são calculadas e as propriedades da fase líquida estão todas aqui. Beleza? Valeu demais aí, galera. Até a próxima.